bônus e essa aula é a 5.2, beleza? Bom, gente, que bom que vocês estão aqui. Vamos fazer uma extraordinária aula hoje e nós vamos falar sobre alguns assuntos aí que a galera gosta muito, tá? Que é corpo de aceleração. Então, cara, antes de a gente aprender, né, a trabalhar com osciloscópio, o corpo de aceleração é basicamente um componente da injeção eletrônica que a gente diagnosticava na base da troca, né? A partir do momento que você consegue entender o que você tem que testar no corpo de aceleração, que é os dois potenciômetros, que é o sinal PWM, pronto. Você nunca mais vai precisar de uma peça igual para colocar no lugar da outra e fazer um teste. Na aula de hoje também vamos falar sobre sensor de temperatura, e aqui a gente vai abrir espaço para falar da temperatura da água ou do líquido de arrefecimento, como alguns falam, e também da temperatura do ar, né? Por exemplo, o sensor MAP, quando ele tem um conector de 4 fios, um dos fios vai informar para mim a temperatura do ar. Outro cara que a gente também vai falar hoje é sobre o sinal do sensor MAP e também sensor MAF. O MAF, a gente aí tem dois modelos, né? Tem um modelo analógico que varia em tensão, tem um modelo digital que varia em frequência, ok? Bom, gente, a aula de hoje, então, a gente tem aí poucos scopers. Nas próximas aulas, a gente vai juntar as próximas turmas. Então, vai dar mais gente. Mas eu queria fazer essa aula só com vocês, que eu sei que vocês estão começando a caminhada de vocês agora no mundo do osciloscópio. Então, com menos pessoas, a gente consegue, de alguma forma, entregar uma qualidade maior para vocês. E qualquer um de vocês que tenha dúvida a respeito sobre esses assuntos ou das aulas anteriores, que foi o multímetro, que foi o osciloscópio, pedal do acelerador, alimentação, aterramento, TPS, você também pode tirar, tá? Não sei se todos já participaram da aula, das aulas ao vivo aqui, mas relembrando, para fazer a pergunta, aqui embaixo tem a mãozinha, é só você clicar nessa mãozinha, é por ordem de fila. Quem já tem uma dúvida já pode clicar nessa mãozinha. Na minha tela, quando você colocar o mouse, você vai procurar um símbolo igual esse aqui, ó, que é um pin, tá? Que daí a minha tela fica maior dos demais. Por que fazer isso? Porque daí quando a gente for aqui fazer, ilustrar, mostrar uma imagem de um componente no quadro, essa imagem ela fica maior para você e mais fácil de entender. E como eu estava dizendo lá no começo, essa aula sempre fica disponível. Essa aula é a 5.2, então a qualquer momento que você quiser voltar, rever as informações que foi vista nessa aula, é só entrar lá dentro do módulo bônus que ela vai estar lá, beleza? Bom, vamos lá. Quem está aqui? Ronaldo, Fabrício, João, Valdeir, Jorge, Tiago, Gerson e Renan. Dúvidas, gente? Eu quero dúvidas. Qual é o pepino aí, tá? Bom, eu vou aqui dar uma recapitulada em cada um desses componentes aqui e assim acredito que vai estar vindo dúvidas para vocês estarem tirando, tá? Então, olha só, corpo de aceleração. Para quem já participou aí, né, dos workshops, a gente fala sobre o teste do corpo de aceleração, beleza? Então, assim, o que eu preciso testar no corpo de aceleração? Primeiro, ou segundo, aqui não tem uma ordem certa, é só para você saber que no corpo você precisa fazer 2 testes. Quais são esses 2 testes? É eu testar o PWM. O que é o PWM? É o cara que faz o movimento do corpo de aceleração. E por que tem que ser um sinal PWM? Porque se ele fosse uma alimentação 12 volts, ele ia abrir 100%, tirava essa alimentação, ele ia fechar.
eu não ia ter uma abertura gradual do corpo de aceleração, tá? E a outra coisa é os potenciômetros, né? Então, os potenciômetros são os caras aí em que fazem o quê? Em que eles informam para minha central eletrônica qual que é o ângulo de abertura do meu corpo de aceleração. Ah, agora ele está aberto 20%, agora ele está aberto 50%. Agora o motorista está com o pé no fundo, 100% de pedal, ele vai ter que abrir 100% do corpo também, beleza? Temperatura do líquido de arrefecimento, tá? A temperatura da água é sempre legal a gente testar, né? Do carro, ele frio, né? Quanto mais frio, melhor, até ele chegar lá a ligar 1, 2 vezes a ventoinha. Porque daí, quando liga a ventoinha, nós temos a certeza que está acontecendo a troca de calor. A água refrigerada do radiador entra para o motor e a água quente que está no motor vai para dentro do meu radiador, fazendo aí a circulação, a troca de calor, né? Então, por exemplo, se eu pegar e querer testar o sensor de temperatura da água com o motor que já está trabalhando na temperatura ideal dele de trabalho, lá nos seus 90, 95 graus, eu vou ver pouca oscilação. Então, o legal é sempre eu fazer com ele frio, porque eu vou ver o meu sinal descendo, a minha tensão caindo, conforme a temperatura do motor ela sobe, tá? Então, aqui, legal, deixa eu anotar, fazer o teste de frio até quente, beleza? E a temperatura do ar? Cara, a temperatura do ar, a gente não tem grandes variações de temperatura no ambiente. O máximo que vai acontecer, por exemplo, dependendo da região de cada um de vocês, mas aqui no sul, por exemplo, às vezes amanhece 10 graus e lá no meio-dia tá 18 graus. No verão, pô, amanhece uns 22, no calor do meio-dia tá uns 30. Então tem uma variação pequena aí de 8, 10 graus de manhã para de tarde, de madrugada para de tarde. Então isso não vai fazer com que a minha temperatura do ar tenha grandes oscilações, a não ser que eu faça uma leitura de manhã e eu faça uma leitura de tarde. Daí eu vou ver uma variação de tensão grande. Agora, a temperatura do ar, ela é um sinal totalmente diferente do corpo de aceleração, que eu vejo o movimento do sinal, da temperatura da água, de frio para quente, que eu vejo o meu sinal indo de cima para baixo, ou do meu MAP, que eu vejo ele em marcha lenta, acelero, ele sobe, desacelero, ele desce. Então, do ar, ele tem o quê? Ele tem pouca, ou até mesmo nenhuma oscilação. Beleza? MAP, sensor MAP. Deixa eu fazer o MAP agora de uma cor diferente. Cara, eis aqui um sensor que gosta muito de acusar, mas nem sempre o defeito é nele. Acusando o MAP, eu gosto de dizer que tudo que tem de ruim no motor, ele vai geralmente acusar sonda lambda ou sinal do MAP. Então, o que a gente precisa saber? É testar o MAP para que quando acusar um MAP num scanner, por exemplo, como um código de falha, eu saber se o meu sinal ele está oscilando ou ele não está, né? Por quê? Porque se eu tiver uma entrada de ar falso, vai acusar no MAP. Um sincronismo errado, vai acusar no MAP. Uma válvula de cabeçote com mau assentamento, vai acusar no MAP. Um came comido, um tucho que não está abrindo ou está abrindo com muita facilidade, vai acusar no MAP. Então, o que é o bacana? Eu chegar no MAP e saber, opa, eu tenho que ter lá na marcha lenta, né? Então, eu vou colocar aqui o primeiro teste na marcha lenta, que ele tem que ficar de 1,1 até 1,7 volts. Depois, eu tenho que meter o quê? Carga no meu motor. Eu tenho que acelerar com o pé no fundo. Ele tem que ultrapassar lá 3,5 volts, beleza? Desacelerei.
o meu sinal tem que cair, é o momento do maior vácuo, na desaceleração, né? E aqui, desaceleração. E aqui também eu ensinei para vocês, no sensor MAP, a técnica de eu ver um possível defeito de cabeçote, né? O MAP, ele é mais ou menos um transdutor que tem todo carro tem, né? Então, o que ele vê? Ele vê o fluxo de ar entrando para dentro dos cilindros. Então, eu posso usar o MAP como um meio de também diagnosticar uma possível falha de cabeçote. Sensor MAF, deixa eu fazer agora na cor vermelho de novo. Sensor MAF, tá? Cara, o MAF, nos carros de hoje, eu tenho dois modelos. O MAP, por exemplo, eu só tenho um modelo, que é analógico, que varia a intenção, né? O MAF, eu tenho também o analógico, que varia em tensão, e eu tenho o digital, que varia em frequência. Então, isso aqui é uma coisa que pega muita gente. Por quê? Se o cara ele tem na cabeça dele que só varia em tensão, às vezes ele pode pegar um MAF digital, que varia em frequência, e achar que não está conseguindo ler o sinal. Mas não é que ele não está conseguindo ler o sinal, é que às vezes não ficou claro para ele que ele pode ser um analógico ou um digital, né, que varia em frequência. Então, deixa eu colocar aqui, analógico, que varia em tensão, e digital, que varia aí em frequência. Beleza? Bom, gente, esse aqui, vamos dizer assim, é uma espécie de resumão. Agora, se para você ficou dúvida de parâmetros, de, Bel, qual que é o valor de tensão mínimo, qual que é o máximo, o que eu posso analisar, o que eu devo observar, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de um desses 4 componentes que são os assuntos da aula de hoje, vocês fiquem à vontade. Para quem chegou agora por último, a aula de hoje é sobre corpo de aceleração, sensor de temperatura da água e do ar, sensor MAP e também sensor MAF, beleza? Bom, vamos ver aqui, deixa eu abrir aqui a rodada de hoje, e quem faz a pergunta para começar é o Fabrício. Fabrício, você está aí, pode abrir o teu microfone, fazer a pergunta, depois dele é o Jorge. Boa noite, Abel. Opa, peraí que eu não estou te escutando, deixa eu ver aqui. É o volume da TV que está baixo. Vamos lá, fala de novo, Fabrício. Boa noite, Abel. Boa noite, agora sim estou te escutando, manda bala. A minha dúvida é no MAP. No MAP. Como eu mexo com moto, a maioria das motos que aparecem é de um cilindro. Aí, quando a gente liga a chave, a alimentação que dá lá dá mais ou menos 2,8. E ela funcionando na marcha lenta, ela fica entre 1,5 a 2,5, oscilando muito rápido. Seria porque ela é um cilindro e o MAP só pega aquele fluxo rápido? Tá, vamos lá. Vamos falar aqui sobre o MAP, tá? Eu vou falar sobre os sinais, sobre os valores de tensão, e daí você me diz aí o que você encontrou de diferente, pode ser? Beleza. Tá, então vamos lá. Vamos falar agora aqui sobre o sinal do MAP. Beleza? Então eu vou ter aqui o meu eixo vertical, a minha tensão, eixo horizontal, o tempo. Para eu fazer o teste no sensor MAP, cara, a gente pode colocar em 1 segundo, tá? Deixa eu anotar aqui, 1 segundo, ou até mesmo 500 milissegundos de tempo. E na tensão, como ele é alimentado 5 volts, né? Eu vou colocar em 1 volt por divisão. Então, 1, 2, 3, 4... 4, aqui volt, 5 volt, beleza?
Então vamos lá, olha só. Você foi fazer o teste como dele dando a partida, foi isso, Fabrício? Quando a gente abre a chave, no caso no carro, ele dá ali próximo dos 4,8, não é isso? Isso. Nas Isso, motos, isso vai depender. Então, por exemplo, olha só. Eu tenho o map lá, né? Vamos citar aqui o de 3 fios. 1, 2, 3 fios. Então, eu vou ter nele o quê? Um positivo de 5 volts, um negativo e o outro, o meu fio de sinal. Tá? Sinal do map. Beleza. Então, quando eu tiver só com a chave ligada, aqui ó, no meu fio de sinal, deixa eu até fazer em azul, ele vai ficar aqui em aproximadamente 4,8, 4,5. Só que esse valor de tensão aqui, ele vai depender do nível do mar que você está. tá? Aqui é litoral. Aí é litoral. Então, Uhum. beleza. Então, no litoral vai estar ali aproximadamente 4,8, 4,5. Beleza. Tá? Dei a partida no carro. O que que acontece? Ele dá aquela primeira respirada. Então, ele dá uma respirada. O que que é esse movimento aqui, ó? É as minhas válvulas abrindo. Tá? Então, ela vai abrir, né? E daí depois ela vai vir aqui e vai estabilizar lá na casa do 1,1 a 1,3 na marcha lenta. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, partida, beleza? Aqui eu vou colocar ML de marcha lenta. Qual foi o valor que você encontrou aí? Em marcha lenta, É, ela fica variando em 1,5 a 2,5. a 2,5. Mas isso é padrão, qualquer moto de um cilindro. Ah, é moto. Isso. É moto de um cilindro. De 2 cilindros para cima, ela varia igual o carro. Chegou em um cilindro, ela fica assim. Ah, entendi. Tá. Entendi agora. Tá. E a tua dúvida é se isso é normal ou não? Se isso é normal porque é um cilindro, então o giro do motor é mais rápido porque a leitura é só num cilindro só. Sim, sim. Então vai ser normal isso aí. É normal porque o que que acontece? Como eu tenho aqui, né, citando a marcha lenta de 1,1 volt a 1,7, isso acontece em carros com 3 cilindros, 4 cilindros. Uhum. Por quê? Porque o meu map, aonde ele está localizado? Na admissão. Então, quanto mais cilindros eu tiver, maior vai ser o meu vácuo no coletor de admissão. Você pode observar que geralmente carros de cilindradas maiores, motores V6, motores V8, V10, a admissão ela é de metal. E por que que a admissão é de metal? Porque ela aguenta uma pressão maior do que uma admissão de plástico. Entendi. Entendeu? Beleza. Então, assim, ó, para você, Fabrício, que tu trabalha com moto, o que que eu recomendo você fazer? Provavelmente, você deve ter uma linha, uns 10 modelos de marca e tipo de moto que você trabalha aí na tua oficina, né? Uhum. Então, o que que você vai fazer? Pegou uma moto boa, em perfeito funcionamento, dá uma banda com ela na quadra, pô, ela tá abrindo giro bem, tá redondinha, tá bonitinha, não tem buraco na aceleração, na marcha lenta tá estável. Pega o teu osciloscópio e coleta parâmetros dela, tá? Coletou parâmetro. Me cita o nome aí de uma moto aí que você costuma trabalhar. A gente usa o MAP como referência na CB300, que ela trinca muito o cabeçote, aí dá entrada de ar falsa. Beleza. Pegou uma CB300, ok? Então, o que que você vai fazer? Tu vai pegar uma CB300 em perfeito funcionamento e vai coletar parâmetros dela, tá? Coletou os parâmetros. Quando chegar uma outra CB300, o que que você vai fazer? Tu vai pegar aqueles parâmetros que tu coletou da primeira e vai comparar com a segunda. E você vai ver que você vai encontrar valores de tensão, de frequência igual. Quando você faz isso pela segunda vez,
você começa a criar um padrão. Para confirmar esse padrão de leitura em diversos componentes, isso é o que eu faço em carro, por exemplo, tá? Às vezes, eu peguei um carro 2021, 2022, e, cara, eu coleto sinal desse aqui. Às vezes, eu vou pegar esse mesmo carro depois de uns 3 meses. Só que daí, quando eu pego de novo, eu já confirmo as informações do primeiro. Então, eu sempre pego o parâmetro de 3 carros bons, em perfeito funcionamento, com o mesmo motor, mesma marca, no caso, e comparo. Pô, os 3 me deram o mesmo parâmetro, então eu já posso adotar que aquele motor tem aquela característica ali. E pronto, entende? Porque das próximas vezes, tu já tem o teu próprio banco de imagens para futura pesquisa. Então, se existe uma falha crônica, né, na CB300, você tem que pegar primeiro uma moto em perfeito funcionamento, para que quando aconteça a falha, você já tem aquele banco de imagens ali guardado. E isso serve para moto, isso serve para diesel, jet ski, para lancha, para agrícola, qualquer máquina agrícola, para trator. Por quê? A primeira vez é um pouco mais demorado, porque você tem que montar um padrão de imagens, né? Um banco de imagens. Mas tu vai ver que a partir da segunda, da terceira vez que tu for coletar imagens daquele motor, vai ser cada vez mais rápido o teu diagnóstico. E às vezes o cara fica com um pouco de sede ao pote, né? Quer o diagnóstico rápido já na primeira vez. Não, não é assim que rola. Então, por isso que é importante, inclusive, esse foi um dos motivos que eu decidi incluir lá no módulo bônus 2 aulas de como você monta o teu próprio banco de imagens no programa que é o Word, um programa bem simples, que todo mundo tem acesso. Fechou, Fabrício? Beleza. Então, você faz isso aí, que você vai ver aí que você vai matar a pau nesses negócios aí. Beleza, valeu. Ficou claro para você? Respondi a pergunta? Tranquilo. Beleza. É nóis. Valeu. Jorge, manda a pergunta. Tá multado aí, você tem que tirar do mudo, Jorge, não te escuto. Vai ter um microfonezinho com um corte no meio. Você tem que clicar nesse microfone. Provavelmente ele vai estar com uma bolinha vermelha. Não sei como é que fica no celular. Deixa eu ver se... Não. Deixa eu entrar aqui pelo celular para ver se eu consigo te mostrar. Conseguiu? Não? Caramba, onde é que está o meu Slack? Aqui embaixo. Não, tá no mudo ainda. Não estou te escutando, Jorge. Conseguiu? Não? Deixa para a próxima, deixa eu ver aqui. Acho que agora eu consegui aqui, ó. Peraí. Ah, esse vai. Aqui, ó. Aqui dá o som. Precisei desligar aqui, porque senão ia dar um retorno medonho aí. Tá? Então é essa bolinha. Se você ver aqui, ó, no teu canto superior, deve ter uma bolinha com microfonezinho também. Deve ser aqui, ó. Aqui. Aqui assim, ó. Daí isso significa que está cortado. Enquanto o Jorge descobre o mistério de como desmutar o microfone, alguém mais quer fazer alguma pergunta? O assunto da aula de hoje é corpo de aceleração.
Ficou claro para vocês como testa o PWM, como testa os potenciômetros? Outro assunto, sensor de temperatura da água e do ar, do líquido de arrefecimento ou do ar. Ficou claro como testa esses dois sinais? Tá? Outro sensor que é a aula de hoje, sensor MAP. Tá claro para você como testa o sensor MAP, as variações que ele deve ter aqui? Então, voltando a falar um pouquinho mais sobre o MAP aqui para nós recapitular. Vai lá, Jorge, você vai conseguir, eu acredito em você. Vai lá, Marcos, quer perguntar? Manda pergunta aí, Marcos. Marcos? Tá mutado o teu também, mas você eu sei que sabe tirar. Vai. Boa noite. E aí, na paz? Na paz. É nóis. Eu tenho dúvida aí no MAP ainda. Você iniciou explicando, mas mudou um pouco devido à pergunta do amigo, era relacionada à moto. Explica um pouco sobre ele no carro. Vamos lá. Tá. Então, aqui, ó. Primeira situação é o momento da minha partida, beleza? Então, dei a partida, o meu sinal que estava lá 4,8 a 4,5 volts, né? Ele vai vir lá para marcha lenta em 1,1 a 1,7, beleza? E você pode ficar um tempo aqui na marcha lenta, olhando esse sinal, observando ele, tá? Se por acaso, aqui na marcha lenta, ele, vou até fazer em vermelho, ele tiver 2 volts, significa que tem algo errado, tá? Acima de 1,7 volts, significa que tem alguma coisa errada. Se você já observou no teu scanner, né? Ele sempre vai ficar lá na casa de 300 a 400 milibar de pressão, se o teu scanner medir a unidade de milibar, né? Se ele tiver em 2 volts, ele já vai estar acima de 400 milibar. Significa que eu tenho defeito no meu sensor MAP? Não sei, não sei. O que eu tenho que fazer nele? Eu pego e dou uma acelerada. Bom, acelerei, soltei o pedal do acelerador, ele veio para cá. Depois de um tempo, ele voltou lá para casa do 1,5 que ele estava. Então, aqui, qual que é o teste? Quando eu der essa acelerada aqui, ó, ele tem que ir mais de 1,3 volts. Então, se ele for mais do que 1,3, ele está me informando o quê? Que ele está, o MAP, está fazendo a leitura, que é medir a pressão em diferentes regimes do motor, né? Beleza. Acelerei, desacelerei. Quando eu desacelerar, tu pode observar que ele vai vir aqui um pouquinho abaixo da linha de 1 volts, mas depois ele vai se estabilizar, porque isso aqui é um momento assim, ó, de muito vácuo, né? Então, por exemplo, a borboleta abriu, ele sugou, o motor sugou um ar medonho para dentro, daqui um pouco ele fechou. Nessa fechada, eu tenho muito vácuo, que é esse momento aqui, ó, da desaceleração. Beleza? Então, voltando lá. Cara, em marcha lenta, peguei ele em 2 volts. Significa que eu tenho defeito? Ainda não sei. Até o momento em que eu acelerar. Se eu acelerar, ele passa de 3 volts e meio, você já fala assim, opa, o meu sinal está oscilando, então eu não tenho defeito no MAP. Ele é reflexo do mau funcionamento de outro lugar. Então, pegou ele em marcha lenta, 1,9, 2 volts, 2 volts,2, por aí, você já começa a ir para outro lugar. Por quê? Porque se eu tiver uma entrada de ar falso, o que vai fazer? Minha tensão vai subir, porque está entrando mais ar para dentro da admissão. Se eu tiver uma válvula com mau assentamento, o que vai acontecer? O momento que o meu pistão estiver subindo, ele volta o ar para dentro da admissão. Então, também vai fazer a minha tensão aqui aumentar em marcha lenta.
Se eu tiver o carro fora de sincronismo de motor, ele também vai fazer o meu valor de tensão subir na marcha lenta. Então aí eu já te dei, das 3 causas são as que mais acontecem, para que quando você pegar um valor mais alto que 1,7 volts na marcha lenta, você pode ir para sincronismo, pegar o rotação, pega o fase, ver como é que está o sincronismo, entendeu? Você pode borrifar água ou desengripante pela admissão, ver se ele vai dar uma rateadinha, né? Daí aqui, por exemplo, tá alto, você já pode pegar o sinal da minha sonda lambda, né? O MAP você já testou, porque ele está indo a 3,5 volts. Então você já descartou que o problema é no MAP, entendeu? Você agora vai indo para outro lugar, porque o MAP está sendo reflexo do mau funcionamento de outro lugar. Então, o que eu faço? Testei o MAP. Opa, não é o MAP. Depois disso, eu pego, tiro o meu osciloscópio, canal do MAP, e coloco na minha sonda, tá? E pego o desengripante e vou jogando pela admissão. Por quê? Porque se tiver uma entrada de ar falsa, quando o desengripante ele entrar por essa entrada ar falso, o que vai acontecer na minha sonda? Vai acusar mistura rica. Entendeu? E daí eu consigo, além do motor dar uma chacoalhada, porque eu estou jogando excesso de combustível, eu também vou ver o sinal da minha sonda dar uma subida na minha jogada de desengripante. Ah, fiz isso. Cara, não tem entrada de ar falso. Beleza, então agora eu vou para sincronismo. Cheguei no sincronismo, não achei nada. Opa, agora eu vou pegar o meu transdutor e vou ver como é que tá os assentamentos de válvula. Jorge, você entrou em outro? Só aqui que eu consegui falar. Tá bom. É porque daí dá retorno. Sim, eu abaixei. Mas tu já descobriu onde é que tem que apertar. Entrei no celular. Ah, beleza. Então eu vou te mutar. Depois, na hora da tua pergunta, você abre ali o microfone, beleza? Beleza. Você não ficar dando retorno. Sacou, Marcos? Beleza? Eu então, fico com dúvida no seguinte. Manda. Ele está lá em marcha lenta, vamos supor que 1,5. Eu dei pé embaixo. Ele tem que ultrapassar... Quanto que tu falou? 1,5, um exemplo. Beleza. Tá bom em marcha lenta. Tá bom em marcha lenta. Okay. Se eu der um pé, ele tem que subir essa rampa e ultrapassar 3,5. Tá ótimo. Ó, olha aqui o símbolo de mais. O mínimo que ele tem que ir é 3,5. Se ele foi a 4,2, entendeu? Se ele foi a 3,8, a mais do que isso, tá ótimo. Ele tá fazendo isso aqui, ó, a minha variação do meu sinal conforme o regime do motor. Entendo. Copiou? Copiou. Nesse caso, depois nessa acelerada, se nessa acelerada aqui, ele não foi a 3,5, ele foi, por exemplo, a 2,8 e não subiu de 2,8, isso está querendo me dizer o quê? Que quando eu tiver um regime alto no motor, lá 5.000, 6.000 RPM, o meu MAP não vai estar informando a pressão correta para o motor. Daí, na acelerada que tu dá o TPS, o que ele vai fazer? Ele vai perder potência porque ele não está conseguindo calcular a quantidade de ar que está entrando para dentro do motor. Sacou? Saquei. Então, ele tem que ir de 3,5 para mais. Menos niente. Não pode. Daí você está diagnosticando o quê? O defeito no MAP. Ele tem que ter uma variação. Qual que é a função do MAP? Ele tem que saber quanto está entrando de ar, vamos dizer, né? Ele tem que saber a pressão no meu coletor de admissão. Em 800, em 2.000, em 3.000 RPM, em 4, em 5, em 7.000 RPM. Então, ele tem que pegar o quê? Essa variação de pressão dentro do coletor. Por isso que ele tem que ir de 1 até 3,5. Por isso que no momento da minha partida aqui, ó, ele tem que estar bem próximo do 5 volts aqui, ó.
Porque aqui ele vai estar quanto de pressão? 1 bar, próximo de 1 bar, dependendo da altitude que você vai estar. Liguei o motor, opa, minha pressão é negativa, ela vai cair a pressão. Sobe o vácuo, diminui a pressão. É porque na nossa cabeça, como mecânico, isso foi muito difícil para mim entender, tá? Por isso que eu gosto de explicar as coisas do jeito que para mim era difícil de entender. Quando você olha para a admissão como vácuo, é difícil de entender. A partir do momento que você entende como pressão dentro da admissão, e essa pressão ela é uma pressão negativa, você começa a ficar mais claro como que é o funcionamento, entende? Que pressão? Pressão atmosférica. Então o MAP ele pega a pressão aqui de fora e a pressão lá de dentro. Sacou? Saquei, entendido. Respondi tua pergunta? Respondeu. Eu peguei um Celta essa semana e tomei uma surra com ele, tentando resolver. O MAP estava lá em 800 bar em marcha lenta. O carro não segurava a marcha lenta. Ó, aqui, ó. Essa informação aqui, ó. Importante. E aí, eu não sabia, não tinha essa informação ainda no processo de aprendizado. E aí, tira MAP, testa a alimentação e faz uma dor de cabeça. Então vamos exemplificar aqui, ó, nessa rotação aqui que eu fiz, ó. 800 RPM, 2.000 RPM, 3.000, 4.000, 5.000 e 7.000 RPM, tá? Quando eu tiver em 7.000 RPM, como é que vai estar o corpo de borboleta? 100% aberta, concorda comigo? Vai estar quase cortando giro. É claro, vai depender de motor para motor, né, gente? 2 tempos gira lá em 15.000 RPM. Estamos falando de 4 tempos aqui. Em 7.000, a minha borboleta vai estar como? Quase 100% aberta. Quando ela tiver 100% aberta, significa o quê? Que a minha pressão aqui de fora, 1 bar, vai ser a mesma pressão lá de dentro, porque a borboleta está 100% aberta. Então, em 7.000 RPM, eu vou ter qual pressão? 1 bar. Sacou? E essa pressão vai diminuindo conforme a minha rotação for menor. Então, por exemplo, você pegou um Celta que estava a 800 milibar. Ele já está entendendo que esse motor está a 4.000 RPM. Entendo. Entendeu? Então, daí a minha central, ela fala o seguinte, cara, esse mapa, ele tá doidão. Eu não posso acreditar nesse mapa. Então, eu vou pegar referência de outros sensores para ver aqui se eu consigo calcular a quantidade de ar para eu injetar a quantidade de combustível certo. Entendo. Sacou? Conseguiu entender os 800? O que a minha central pensava lendo os 800 milibar? Entendi. Claro como água? Claro como água. E o pepino é do defeito colocado, viu? Não sei como o carro tá andando. O defeito do Celta que eu peguei. Sério? Para um eixo de comando 1.4 no carro 1.0. Eita. A funcionava a pulso. Sofri para descobrir. Entendeu? Então, assim, ó, cara, o MAP, nem sempre... Cara, assim, ó, vou te dizer, 70% dos casos que acusa falha de MAP, nunca é MAP. É um comando com uma aplicação, é um tucho, é uma válvula, é até bico injetor, sincronismo. Então, por isso que eu gosto de dizer, tudo que tem de ruim, lá o bico injetor está injetando muito combustível, vai refletir aonde? Em MAP e sonda. Tem um mau assentamento de válvula, vai refletir aonde? Em MAP e sonda. Entendeu? Então, esses caras aqui são os dedos duros do motor. E para chegar a uma conclusão do diagnóstico, existe um padrão de você seguir, tipo, com um MAP muito alto. Aí ele faço esse teste. Vejo que não tem problema, ele está saindo lá de 1,5 volts a 3,8. Então, descarta o MAP. Tem um padrão a seguir para ir matando essa charada?
Não, qual que é o padrão? Não tem um padrão a seguir, é você pensar, bom, se o mapa ele não está lendo errado, se o mapa ele está lendo errado, é porque ele está lendo errado também a quantidade de ar dentro do motor, entendeu? Sim. Então, se eu tiver um comando de válvula, vamos dizer assim, um CAM comido, um CAM do comando de válvulas comido, o que vai acontecer naquele cilindro? Ele vai admitir menos ar do que os outros, certo? Certo. Então, o que acontece? Isso também vai influenciar no MAP. Então, por isso que eu tipo assim, eu não posso pegar o meu osciloscópio, colocar no MAP e tentar descobrir tudo só pelo MAP. Entendeu? Eu pego o MAP, eu pego a sonda, eu pego o bico, o sincronismo. Cara, fiquei desconfiado do motor, eu já pego o transdutor. Eu não fico tentando olhar a válvula pelo MAP. Eu mostro a possibilidade para vocês que dá para olhar um mau assentamento de válvula pelo MAP, para você saber que isso existe. E se você não tiver transdutor, é uma possibilidade. Agora, olhar um mau assentamento de válvula através do MAP é a forma mais precisa, exata, conclusiva de ser feito? Não. Pega o transdutor porque ele é muito mais sensível e ele é feito para ver o cabeçote. Entendeu? Então, para ver ignição e bico injetor, eu vou ver pela sonda lambda se ela está muito tempo rica ou tem muito tempo pobre. Mas não precisa ficar tempo. Ah, olhei na sonda, beleza, tá mais rica do que pobre. Ah, tá, então eu vou trabalhar em cima do quê? De ou alguém tá jogando mais combustível, ou alguém não tá queimando combustível. Entende? Mas não fica, é só para te dar uma direção, sabe? Porque muitas vezes o scanner vai acusar lá a sonda, tu olha para ela por um tempo, cria a tua linha de raciocínio e vai testando, vai testando. Porque assim, às vezes pega um carro, por exemplo, né? Quando você vai pegando a prática, você vai ver, cara, que em um meio período, uma manhã, uma tarde, você já fez uma porção de teste. E às vezes, descansar é muito importante também. Coleta umas imagens e fica refletindo sobre elas. Sai da frente do carro, vai dar uma banda, tomar um café, mexer em outro carro e fica pensando naquela imagem ali que você sacou? Porque às vezes o cara vai lá, pum, map. Ah, dá uma lida ali, 2, 3 minutos. Ah, cara, e agora? Entende? Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Entendeu? Sacou? Tua função é, Marcos, tua função é saber se o mapa é defeito realmente nele ou se ele é reflexo. É reflexo, não tenta diagnosticar mais nada por ele. Tu já sabe que ele não é. Então vai para outro. Teve um professor meu que ele me disse o seguinte: o osciloscópio, ele não te diz aonde é a falha. O osciloscópio, ele te diz aonde não é a falha. Pegou a sacada? Vai no sensor. Tá funcionando? Vou para outro, vou para outro, vou para outro. Às vezes, no quinto que tu pega, tu já consegue tirar uma conclusão do teu diagnóstico. Perfeito. Show? Comando de válvulas comido, comando de válvulas torcido. Vai influenciar no MAP? Vai. Só que quando vocês chegarem lá no módulo de transdutores, eu vou ensinar essas técnicas para vocês de ver o comando. De ver um comando torcido, de ver um CAM comido. Então, daí você vai no transdutor. Não fica tentando olhar aqui pelo MAP. Tá bom? Beleza. É nóis. Jorge, manda a pergunta. Claro como a água, Marcos. Uma dúvida simples, rápida. Fechou. Segura aí, seu Jorge, um segundo. Quem quer falar? Rapidinho eu aqui. Eu? Tá, peraí, Jorge, antes do Marcos, deixa ele tirar mais uma. Dúvida rápido. Eu costumo na live prestar atenção na sua informação, anotações, porém eu gosto de anotar depois. Eu consigo acesso à live depois, gravada, para eu estar fazendo as anotações? A gravação dessa aula? Sim. Só Claro, lindo. anotação. Sim. Claro, lá essa aula
geralmente leva 24 horas, 48 horas para a gente colocar dentro da plataforma, que às vezes a gente dá uma limpadinha nela, tá? Sim. Mas ela vai ter essa aula, ela vai estar lá dentro do módulo bônus, tá? Procura módulo bônus lá, ou bônus, e o nome dessa aula é a 5.2. Então, sempre eu vou colocar assim, ó, aula Scopper e o número dessa aula. É só Certo. você procurar a aula 5.2 que você vai conseguir rever tudo isso que eu falei aqui. Entendo, perfeito. Veja quantas vezes for necessário, até tu, cada vez que tu assistir, tu vai pegando uma informação diferente. Certinho. É nóis. É nóis, obrigado. Jorjão, chegou a tua vez, fala. Abel, aproveitando o gancho aí do Marcos, Tá. tem uns carros que, quando você acelera ele corta o giro. E daí, para fazer esse teste aí? E daí fudeu. Porque Tem os VM. eu entendi, Jorge. É porque tem os automáticos que ele limita em 4.000 RPM, né? É isso que você está querendo falar, né? Isso. Então, assim, ó, nesses casos, ele vai vir, subiu aqui a minha rotação, o meu sinal do map, mas ele vai limitar, tá? Primeiro, antes de eu fazer esse teste que eu vou te falar agora, eu vejo se o meu scanner entra no módulo de ABS. Muitas vezes eu levanto o carro e meto a rotação nele. Só que daí eu tenho que também desligar o controle de tração quando tem, né? Então eu tenho que meter carga no meu motor, sacou? Então, por exemplo, por que ele limita em 4.000 RPM? Isso vai de estratégia de carro para carro, né? Porque ele entende, opa, a velocidade das rodas estão 0 e esse cara está acelerando com o pé no fundo. Então, eu vou limitar o RPM, entendeu? Então, uma das formas é você levantar o carro, mas daí vai gerar código de falha no ABS. Então, é por isso que tu tem que saber se teu scanner entra, entendeu? Porque as rodas traseiras vão ficar paradas, se for uma tração dianteira, né? E as rodas dianteiras vai dar RPM. Então, ele vai acusar sensor de ABS com falha, né? Porque ele compara a velocidade entre as 4 rodas. Essa é uma forma. A outra forma é você ir com o carro para a pista mesmo, tá? Botar o carro na rua, meter o pé no fundo e ver ele abrindo. Tá? Então, é uma outra forma de eu fazer esse teste aqui no sensor de MAP. Tá, mas aí, no caso aí, se levantar o carro que vai girar só as rodas dianteiras, aí depois tem que apagar o código de falha com o scanner. Isso. Isso. E isso vai depender de carro para carro, tá? Tem alguns que, por exemplo, a GM, né? A GM, ela tem a estratégia de que quando eu não estou reconhecendo falha, eu desligo a luz. Então, às vezes, ele vai acender a luz do ABS, mas quando tu botar o carro no chão com as 4 rodas à mesma velocidade, ele vai apagar a luz do ABS. Então, nesse caso de GM, eu não preciso de scanner. Mas vai que você pega um carro importado aí, uma Mercedes, uma BM, né? Daí ele pode acender e continuar aceso. Entendi. Copiou? Copiou. Beleza. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Manda. Eu estou com o Fluence e ele tinha aquele kit gás. A nossa região aqui não tem, né? Aí o cliente pediu para tirar. Agora, o carro não pega mais. Aí ele não vem sinal no RPM? Rotação? e não vem no como é que chama lá o sensor de fase. Não vem sinal. É provável. É que assim, ó, o que acontece? Eu não sei qual que é a geração do GNV, tá? Mas o GNV tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta geração. A primeira geração era a mais simples de todas, era um ar aspirado e deu para bola. Não tinha quase emulador de sonda, não tinha um monte de coisa. O quinta geração, que é o que a gente tem hoje, já é uma central eletrônica só para o GNV. Então, ele vai um fio instalado no rotação, outro fio instalado no fase, outro fio no variador de avanço, enfim, é uma instalação medonha, tá? Eu já te digo o que é o defeito.
é algum chicote que acabou cortando e ficou o circuito aberto. Então, muitas vezes, o que ele vai fazer? Deixa eu ver onde é que eu poderia desenhar. Eu vou ter lá o rotação, né? O rotação e vai informação para a minha central eletrônica. Esse seria o caminho original, certo? Certo. Daí eu vou ter aqui uma outra central de uma bosta que inventaram chamada GNV. Daí o que ele vai fazer? Ele tem que cortar o caminho. Então, muitas vezes ele pode ser instalado assim, ó, corta o fio, liga o fio aqui na minha central de GNV para ela fazer a leitura, e daí depois vai um outro fio informando a minha central eletrônica original do carro. Entende? Então, se você veio aqui, não, eu quero arrancar essa central logo daqui. Você veio aqui, ó, torou o fio e abriu o circuito. Então, agora, na desinstalação de GNV, não tem outra saída. É abrir chicote e revisar chicote. Beleza? Então, quando eu fui tentar funcionar ele, aí não pegava. Aí passei o scanner, aí ele dava corpo de TBI, ele dava o sensor, dava um monte de coisa. Aí depois o corpo TBI, ele não, o atuador não trabalhava. Aí depois ele começou a trabalhar. Mas ele não tinha centelha. Então, cara, olha, eu já vi cada merda que os caras fizeram em GNV que você não tem noção. Aqui, daí eles vão lá, botam uma central eletrônica. Daí o carro não fica bom. Botou, fez a instalação, não fica bom. Daí eles vão lá e remapeiam a central eletrônica original do carro. Pegou a cagada? Daí eles vão lá, instalaram o GNV, não ficou bom, eles vão lá, remapeiam a central eletrônica do motor. Quando você tira o kit GNV, aquela central eletrônica do motor está toda remapeada para fazer a porcaria do GNV funcionar. Entende? Não vem sinal nenhum, não vem sinal no sensor de face. Então, cara, primeiro passo é abrir chicote, fazer uma parada bem caprichadinha, bem soldadinha, bonitinho. GNV, velho, meu Deus do céu. Os caras só pegam, descasca fio, enrolam um fio no outro, não fazem uma solda, não fazem um acabamento bonito. Olha, tem um fio que ele passa em cima da porta assim, vai lá para trás. Não, os caras fazem assim, ó, entendeu? Então, tem que desinstalou GNV, a construção de chicote, cobra 500 pau só para reconstruir o chicote. Porque dá trabalho, mas você faz um serviço bem feito, entendeu? Soldando os fios bonitinho, emendinha de fio, bota um termorretrátil para ficar bacana, ou você não faz um bom isolamento com fita isolante. Eu gosto muito de usar o termorretrátil, porque ele fecha o fio ali e já era. Então eu soldo e boto termorretrátil também, que daí eu sei que aquele fio nunca vai criar oxidação. Entende? Fica um acabamento bonito, né? Fica um acabamento bonito. E o termorretrátil, não aquecer ele no isqueiro, tá? Aquecer ele com soprador térmico. É a melhor forma de ele comprimir o termorretrátil. Tempera, tá? E ele que voltou. Deixa eu ver, galera. Voltou? Voltou? Cortou aqui para mim, gente? Para vocês, cortou também? Cortou. Cortou? Mas já voltou. Eu estava falando sobre o isqueiro, né? O isqueiro no termorretrátil, ele cria poros, tá? Ele esquenta mais do que ele deveria. Ele é como se fosse abrir os poros da pele mesmo, sabe? E daí ainda pode criar oxidação. O jeito mais certo de comprimir ele é com um soprador térmico em 200 graus. 150, 200 graus. E o isqueiro, ele vai mais do que isso. Entendi.
Deixa eu fazer uma outra pergunta que vai estar um pouco fora da questão hoje. Da outra aula, eu tentei fazer uma pergunta, mas daí ficou mudo, não consegui fazer a pergunta. Outra vez, né? Então, eu não tenho osciloscópio ainda. Eu estou me programando para comprar, e aquele dia eu pedi uma opinião para você sobre marca e modelo, mas eu estou chegando à conclusão que eu vou pegar um Hantek mesmo. E aí a pergunta é a seguinte: eu estou assistindo às aulas, mas eu não tenho o osciloscópio ainda. O que eu faço? Eu vou para a aula de multímetro ou eu continuo assistindo a aula de osciloscópio? Tá, olha só. Para quem não tem osciloscópio, qual que é a rota que você vai passar, tá? Primeiro assistir o módulo de multímetro. Não sei se você já assistiu. Não, ainda não. Então assiste o módulo de multímetro, que eu tenho certeza que você tem multímetro na oficina. Sim. E daí você já vai conseguir fazer os diagnósticos ali com o multímetro, tá? Eu entendi melhor o multímetro quando eu passei a entender os sinais do osciloscópio. O que eu estou querendo dizer isso para você? Que você vai entender melhor o multímetro quando você depois passar pelo módulo de osciloscópio também. Aí vai falar, então essa escala aqui do multímetro era para fazer esse teste que eu estou vendo com o osciloscópio. Então, qual que é a rota? Módulo de multímetro, módulo de osciloscópio, e depois tu vai seguindo a ordem. Módulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Para você que não tem osciloscópio, eu tenho duas opções para você. Na verdade, 3, tá? Primeira, tem uma aula bônus, tá? Lá dentro da plataforma, no módulo bônus, uma aula onde eu ensinei como você compra um osciloscópio de fora do Brasil. Existe um risco nisso, tá? Qual que é o risco? De você ser taxado. Mesmo sendo taxado, você vai pagar basicamente o mesmo valor de um Hantek aqui no Brasil, tá? Outro risco é que, se por acaso, cara, são raríssimos casos que aconteceu, vir com defeito teu Hantek, tu não vai mandar de volta para a China, entende? Então, é um risco e você também tem que aguardar ali seus 30 dias. Se é um cara que é arrojado, que gosta de arriscar, como eu, por exemplo, não tem problema. Vai lá, compra, mas saiba dos riscos que você está tomando, tá? Uma outra opção é você comprar do Mercado Livre, né? Eu estou comprando ultimamente muita coisa no Mercado Livre, até peças, tá, gente? Eu estou comprando no Mercado Livre, porque vem a peça para mim, eu vejo que não é de boa qualidade, ou não serviu a peça, eu tenho 30 dias para devolver. Entende? Então, Mercado Livre é bom nisso, então você pode trazer o teu Hantek, usar ele, testar ele, deu qualquer pepino, manda de volta. Beleza? E uma terceira opção é a loja Scooper. Para vocês que são alunos Scoopers, qualquer item que você comprar dentro da loja Scooper, você tem 5% de desconto lá, tá? Qualquer item, beleza? Qual que é o cupom de desconto? Vocês já anotam aí, ó. É Scooper 10X. Beleza? E lá vai ter o New Tecnoscópio, beleza? O New Tecnoscópio, ele é um pouco mais caro, né? Mas ele tem assistência aqui no Brasil. Ele é um produto brasileiro com qualidade top, tá? E é o osciloscópio mais fácil que eu já vi de mexer. Ele é muito fácil. Então, você está aprendendo no difícil, que é o Hantek, tá? Quem aprende a mexer no Hantek, amigo, depois com o osciloscópio você vai mexer rindo. Entendeu? Então, foi um intuito meu criar o treinamento em cima do Hantek. Por quê? Primeiro, o custo-benefício. É o mais barato de todos. E outro, ele é dificinho de mexer. Mas depois que você aprende, já era, sacou? Então, tem essas opções, eu quis aqui te trazer opções e você escolhe qual que é a mais viável para você aí, Jorge. Beleza? Então, mas o New é aquela história que se você trabalhar só com ele, depois você não faz outro, né? Ele já te traz tudo já mastigado. É aí que tá.
Não usa, esquece esse negócio dos ajustes automáticos. Faz os ajustes na mão, tá? Eu vejo muita gente fazendo isso que você está falando. De ir lá, é ignição. Ele vai lá, clica num botão, regula tudo o osciloscópio certinho. É isso que está fazendo os caras não conseguirem trabalhar com outro modelo de osciloscópio. Porque ele não entende a base, que é os 3 T's, é ajustar o tempo, o trigger e a tensão. Se você fazer isso na mão por 1 ano, por 6 meses, 3 meses, cara, até hoje eu não uso o ajuste automático, eu faço tudo na mão. Entende? É até mais gostoso, prazeroso trabalhar com osciloscópio, você fazer o ajuste na mão. E é isso que eu indico todos vocês aqui de fazer. Não faz essas paradas de apertar no botão e ele se autoajustar. Esquece esse negócio, faz na mão, entendeu? Então, Essa que é... eu estou assistindo a aula de osciloscópio, Tá. e eu estou gostando o jeito que você ensina lá, porque você ensina-se o tempo, você ensina o tempo, milissegundo, volt, e você vai ensinando. Eu estou achando legal. Eu acho que se pegar essa base aí, até com o Rantec aí, eu acho que vai dar legal. Abel travou só para mim aí ou para todos, galera? Para todos. Valeu. Cortou todos. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo aí? Agora sim. Caiu no PC, nós vai no celular mesmo, amigo. Caiu a conexão. Eu tô aqui nos dados móveis do meu. Agora até apareceu para mim aqui, ó. É porque, velho, aqui na minha região, deixa eu mudar aqui a rede. Na minha região, amigo, eu tenho 2 internet aqui no galpão, já por causa das aulas, sabe? Porque se cair uma, eu consigo entrar em outra. Deixa eu ver se eu consigo voltar lá para a sala. Mas o que é que nós estávamos falando mesmo? Sobre o Nil? Não. É assim, o Nil, não, falando que do jeito que você ensina, é fácil, assim, eu estou achando assim, mais fácil para poder pegar o jeito do osciloscópio, para configurar, para ir acertando ele. Uhum. Massa. Show. Só um minuto. Eu tô com o celular aqui. Sabe aquele tripézinho para segurar o celular? Aquele tripézinho para segurar o celular? Traz ele para mim, por favor. Não, mas é isso aí, ó. Qual que é o segredo? Assistir uma aula, entendeu? Assistir outra. As coisas vão... O módulo de osciloscópio, que é o primeiro módulo, às vezes você vai assistir uma aula, não vai nem fazer muito sentido para você. Mas depois, cada uma das aulas do módulo de osciloscópio, a gente vai aplicando nos sensores. E daí as coisas vão ficando cada vez mais claras para vocês, sabe? Então, é essa aí que é a grande jogada. Rapaz, eu estou com um monte de belzinho da oficina, que eu falo para o rapaz que trabalha comigo lá. Falo, ó, se eu tivesse já com osciloscópio aqui, um monte de coisa aqui, a gente já ia matar, já ia ficar fácil. Então, tem umas coisas que é complicado, tem umas coisas que a gente vê na hora que o osciloscópio já está fazendo falta. Mas é isso aí. Mas vai devagarinho que vai dar certo. Sim. Gente, mais alguém aí quer fazer pergunta? Manda pergunta. Jorge, eu respondi as tuas dúvidas? Respondeu. Te ajudei? Ajudou. Amanhã eu vou partir para cima lá.
Fechou, é nóis. Qualquer dúvida, pode chamar nós aí também, nós te damos auxílio, Sim, tá? outra pergunta que eu queria falar para você. Vamos supor assim, a hora que eu tiver com osciloscópio e a hora que eu for fazer tirar uma imagem lá, eu posso, tem como, daí, assim, se der uma dúvida na leitura, isso aqui eu estou em dúvida, tem como passar, por onde eu passo para o suporte para ter, assim, uma informação de Tá. vocês? Já entendi. Vamos lá. O meu áudio fica bom assim? Vocês conseguem me escutar bem, gente? Está ouvindo? Tá. Olha só, eu vou anotar aqui no quadro agora, tá? O número do suporte. Eu gostaria que todos vocês que estão aqui, se você ainda não sabe o número do suporte, você vai anotar agora. Beleza? Ó, qual que é o número do suporte? Opa. É 48, que é o nosso prefixo aqui, 996520793. Conseguiram anotar? Vou repetir. 48 996520793. O que é esse telefone aqui? É o telefone de suporte do TS. Tá? Então, toda vez que vocês tiverem... estou querendo mandar uma imagem para análise, estou com dificuldade de entrar no suporte, não estou recebendo os e-mails das aulas, enfim, qualquer problema que vocês tenham, é só entrar em contato através desse número, é o número exclusivo dos alunos Scopper. Então, eu vou pedir para vocês também não repassarem esse número aqui para ninguém, beleza? Porque é exclusivo para vocês, para que a gente consiga atender vocês, dar o suporte no que precisar. Quanto ao que tu me perguntou, tá? Sobre as imagens. Sim, você pode mandar a imagem para a gente e a gente tem 48 horas úteis para te dar uma devolutiva. Então, por exemplo, estou aqui fazendo uma análise agora. Você manda para a gente às vezes responde rápido, mas o nosso tempo máximo é 48 horas, tá? Porque depende do fluxo. Às vezes tem bastante perguntas, às vezes tem menos, daí a gente responde mais rápido, beleza? Então é isso, Jorge. Você não está sozinho. Beleza. Fechou? Fechou. O meu notebook está bloqueando. Vou desligar meu notebook aqui, não sei que doideira que ele resolveu dar hoje. Bom, vamos lá, gente. Eu não estou com... Deixa eu ver se eu consigo ver a lista aqui de mão levantada. Quem mais quer fazer pergunta, pode tirar o microfone aí e perguntar. Eu vi que teve alguém que perguntou antes de você, Marcos. Eu não sei se foi alguém aqui, deixa eu ver. Chamadas. É que eu também, é a primeira vez que eu fiz a aula pelo celular. Foi João Henrique. Fala, João. Ô, Abel, pode deixar ele fazer a pergunta primeiro, que eu estava fazendo as anotações aqui e acabei esquecendo. Pode ir primeiro, Marcos. Tá, fechou. Marcos, manda a pergunta, vai lá. Valeu, João, obrigado. Abel, em relação a corpo de borboleta, quando a gente pega lá o PDB, se ele tiver, né, explicou em algumas aulas, acima de 30% constante, problema no borboleta, certo? E se tiver um problema do módulo, o módulo queimado, o drive, algo assim, não enviar ou o fio tiver rompido, eu encontro algum sinal nesse teste? Não. Você não vai encontrar o sinal. Certo. Entendeu? Eu peguei um Palio 16 válvulas com problema e fiquei com muita... Não consegui chegar a um diagnóstico. Eu não encontrei o PWM. E tinha continuidade do corpo ao módulo e não tinha o PWM. O carro não acelerava. Tá. E o defeito era no drive.
Drive do módulo, correto. Aham, Mas custou a descobrir por essa falta de informação. aham. Então, o comando PWM de qualquer carro, de qualquer lugar, sempre vem de uma central eletrônica. Por quê? Porque a minha bateria, ela alimenta constantemente 12 volts, a central. Então, é a central que vai modular. Por exemplo, tem carros que hoje estão vindo com farol, está vindo muito agora, uma tendência, né? Vir farol mesmo, de iluminação do carro, PWM. Isso é feito através de uma central eletrônica, entendeu? Porque se fosse um fio direto, iria ser 12 volts direto, né? 14 volts com o carro ligado, entendeu? Certo. Então, todo o PWM, ele vem da central eletrônica, sem exceção. Certo. Nesse caso, então, se o módulo estiver enviando, o circuito estiver ok, chegando até o corpo, mas chega lá no corpo, vamos supor que o motor está queimado, não tem resistência, eu vou encontrar esse sinal no osciloscópio? Daí, se ele tiver queimado ou com uma alta resistência, vai passar dos 30%. Porque Entendo. o que faz passar dos 30% é a alta resistência no motor. Ou queimado. Ou queimado, exato. Se Queimado, caso ele vai dar alta resistência também, entendeu? Então, entendo. Perfeito. Está respondido. Saquei. É nóis. Obrigado. João, manda a pergunta. Agora eu consegui voltar aqui do notebook. Beleza. Boa noite a todos aí. Boa noite. Abel, eu tinha 3 perguntas, mas a terceira eu acabei esquecendo. Tá. Então, a primeira, tem algum outro componente que possa dar mistura rica no carro, além do bico? Por causa de um exemplo de um carro que eu peguei hoje. Tem, Tem algum outro componente? claro. Se eu não tiver uma boa ignição, vai dar mistura rica. Se a minha ignição não queimar o combustível totalmente, vai dar mistura rica. Ah, tá. Porque eu suspeitei dos bicos e os 2 bicos estavam ali meio que travados. Aham. Aí, beleza, aí fizemos correções nos bicos, o carro voltou ao normal, só que olhando lá pelo scanner, eu ainda não tenho o osciloscópio, no scanner, a sonda 2 de vez em quando dá uma trabalhadinha. Geralmente Normal. quando a ventoinha lá. Normal. É normal? Então ela dá uma trabalhadinha, a sonda 2? Sim, uma trabalhadinha, sim. Até mesmo, a gente vai falar bem a fundo nisso, tá, João? Quando chegar no módulo de sonda. O que a sonda pós, que é depois do catalisador, não pode fazer? Ela não pode oscilar igual a pré. Elas têm sinais diferentes. Vai ficar bem claro para você no módulo de sonda. Perfeito. Tá? Outra dúvida, nem sei se você pode falar sobre isso, que você estava falando sobre o osciloscópio da Rankitech, do meu osciloscópio, mas por que você não disponibiliza o da Rantec na loja Scoper? Tá, vamos lá. Eu vou ser bem sincero com vocês podem perguntar qualquer coisa da minha vida, Por isso que eu perguntei, deve ser grande prazer. que eu sempre vou falar, tá? Eu não tenho mistério, não. Eu vou dizer o porquê que eu não vendo Rantec. Porque tudo que entra na minha empresa, eu declaro. Se eu compro um parafuso de R$10, eu preciso ter uma nota de R$10. Se eu compro um parafuso de R$1.000, uma peça de R$1.000, eu tenho que ter uma nota de R$1.000. Desde a fundação da minha empresa, a gente decidiu ser assim. A gente tem que ter, tudo tem que ter nota, não sonega R$1 de imposto, a gente é 100% correto. E quando eu até hoje não achei um jeito de esquentar o Rantec para eu trazer. Entendeu? Eu acabei lembrando da pergunta. Então, respondendo, João, é isso. Eu sou louco para trazer Rantec de lá. Só que eu não consigo, todo mundo que vende Rantec aqui, traz de uma forma que não consegue esquentar, entendeu? Todo mundo que vende no Mercado Livre, você pode perguntar, para qualquer um que vende lá no Mercado Livre, tem nota fiscal?
ninguém vai te dar nota fiscal. Entendeu? Então, e tipo assim, entre o melhor Handtech que você indicaria para nós, não sei se é o 1008, se não me engano, e entre esse osciloscópio, o custo-benefício, qual dos dois, tipo assim, eu posso focar? Qual que é o melhor? Não em questão de uso, mas assim, no preço. Na marca do Handtech, Do Handtech entre o osciloscópio. Se eu for comprar um Handtech, nem você falou, que eu tenho que comprar outras coisas por fora, chega no preço do osciloscópio já? quase. Chega quase no preço. Quase. Então, é melhor comprar um Neo, então, se for assim. É que assim, ó, vai depender primeiro da onde você for comprar um Handtech. Por exemplo, se você for comprar um Handtech no AliExpress ou no eBay, o mais top dos Handtech você vai pagar R$900. 900 anos. 900, eu tô por fora de dólar, tá, gente? Isso aí foi o que eu fiz há 3 anos. Vamos botar, vamos aumentar um pouquinho. Uns R$1.200, tá? Para você comprar esse mesmo de 1.200 lá de fora, aqui, você vai pagar 2,5, tá? Daí, beleza. Se você comprar de fora, você vai sair mais barato, é claro, entendeu? Agora, se você comprar um Handtech aqui no Brasil, no final das contas, vai dar o mesmo valor do Handtech, do New Tecnoscópio. Não, porque se eu for comprar, eu vou usar o seu modo bônus lá de comprar fora, entendeu? Mas eu tô... Não, comprar fora você vai sempre pagar mais barato, entendeu? Essa diferença, você chega a R$1.000, R$2.000? Cara, vai chegar a R$1.000, R$2.000, sim. De economia comprando fora, sim. Vai, entendeu? Essa é a minha dúvida. Então é isso, sacou? Por exemplo, eu tô aqui ó, com um carro, com uma Grand Cherokee aqui, 2014. Um jogo de bronzina de biela, R$3.000. Um jogo de bronzina de Mancal, eu tô falando de bronze, só da bronzina, R$3.000. Só em bronzina, para eu comprar aqui no Brasil, eu gastaria R$6.000. Eu paguei $300 lá fora a bronzina de Mancal e $280 a bronzina de biela. Saiu o total de 2.800. Entendeu? Só que o que tem? Tu tem que ter uma pessoa lá fora para conferir. Então, eu tenho um amigo meu que mora em Miami, é mecânico, eu mandei para casa dele, ele confere todas as peças antes de me mandar. Porque se viesse de lá dos Estados Unidos, sem saber, eu ia chegar no Brasil, e o que chegasse no Brasil eu ia ter que aceitar, amigo. Não vou mandar de volta, entendeu? É muita grana para mandar de volta, sacou? Então é isso aí. E fique ciente, né? Todos. Você vai importar qualquer coisa, você tem o risco de ser taxado. Não tem? Entendeu? Tem um risco. Sacou? Só que mesmo sendo taxado, tu ainda vai pagar o valor que você pagaria aqui no Brasil. Então, não taxou, tô no lucro. Vou economizar uns milão aí. De boa. Agora, se for taxado, vai depender da cara do cara. Se o cara lá da Receita Federal, a mulher deu para ele à noite, ele tá feliz, ele não vai te taxar. Mas se a mulher não quis dar, ou ficou um mês sem dar para ele vai meter no teu daí. E não sabe quem é você. Infelizmente é assim, né? Ele fala de um jeito assim, mas sacou? É realidade. Valeu, Adel. Beleza. Matei as tuas perguntas? É isso? Já é. Fabrício, quer perguntar? Últimas perguntas de la noite. Abel, a respeito de transdutor. Se o Tá. cara comprar um Handtech e pegar Certo. o kit do Neo, serve ou cada aparelho tem o seu? Serve. Independente da marca, se você comprar um da Neo e comprar aqueles kits que tem no Mercado Livre, também vai dar. Vai dar. Beleza. Transdutor, sim, tá, gente? Transdutor já está na fábrica. Vamos ter transdutores scopers aí. Mais para frente, transdutor de compressão. Na loja hoje já tem o transdutor de vácuo, né? Mas eu fechei parceria semana passada e a gente vai ter
transdutor de compressão, transdutor de compressão relativa, que é o CR, vai ter TVA, vai ter TVE, vai ter todos os tipos de transdutor na loja Scooper aí daqui um pouco. Beleza? Fabrício, respondi tua pergunta? Beleza. Entendido. Era isso? Isso, Vamos valeu. lá. Marcos, manda pergunta, depois a Jaque, é isso? Talvez é o esposo da Jaque. Marcos, manda. Vamos lá, Abel. Explica um pouco melhor que eu cheguei atrasado em relação do funcionamento do MAF. Tá. O que você quer saber sobre o MAP? Do MAF. Ah, o MAF. É. Funcionamento, escala, como você desenhou aí relacionado ao MAP, como funciona ali na partida, na aceleração, a imagem que eu vou encontrar do MAF. Tá. O MAF, ele vai ter o analógico e vai ter o digital, beleza? Então, vamos lá. Esse do mais. Deixa eu apagar aqui. Jaque, eu não sei quem é, desculpa aí pelo nome. Quer fazer outra pergunta, se ela é? Gerson. Gerson. É isso, Gerson? É isso. Gerson, manda a pergunta. A pergunta é a seguinte, é que eu não comprei o osciloscópio ainda. Tá. Eu já achei no eBay o 6074. Tá. Ele abaixou para R$800. 800 pila aí, ó. Boa. Então, esse osciloscópio 74 é melhor do que o outro 265, é isso? Não, não é, tá? Ó, na escala de Hantec, tá? De cima para baixo, mais simples, 1008C. Inclusive, foi o osciloscópio que eu comprei na época, tá? Que eu comecei. Depois dele, 6074. Antes do 1008C, tem o 6022. Não compre 6022, pelo amor de Deus. Daí depois tem 6074, 6104, 6204, que é o que eu uso, e o mais topzera é o 6254, tá? Daí você vai me perguntar, Abel, na pista, tem alguma diferença do 6074 para o 6254? Não, não tem diferença. Tá? O que é? A nomenclatura dele lá diz que a largura de banda é mais... tem uma velocidade de comunicação maior e tarará e tará. Mas na hora de fazer o diagnóstico, você vai conseguir fazer igual, tá? Então você pode escolher, Gerson, o 6074 ou o 6254. Se, por exemplo, a diferença for ali, tu vai trazer de fora, né? Foram uns R$200, R$300, eu traria o 6254, tá? Porque, né? Não? A diferença é bem grande. É? Mas o que está sendo mais vendido no site é o 74. 74? Por isso que eles deixaram os valores, né? É o que a galera mais procura, entendeu? Eu lembro que na época que eu comprei o meu 6204, eu pesquisei, aí eu achei uma diferença de uns R$180, entendeu? Daí eu peguei e falei, vou comprar um pouquinho melhor. Mas, velho, na pista, vai conseguir diagnosticar igual. Ok. Porque eu não comprei ainda, porque eu estava procurando também verificar cabos que tinha de 3 metros. Eu não achei. Não, é que os cabos de 3 metros é fabricação minha, você não vai achar mesmo. Então, aqui em Curitiba existe o fabricante de cabo, né? Aham. Eu ia verificar a questão do custo, né? Entendi. Porque eu entrei na loja sua, você está vendendo só, não cabo individual, você está vendendo só o kit. Sim, só o kit, Mas aí o kit custa R$600, o seu. Isso. Aham. Então, eu achei muito caro em relação a comprar um cabo só, né? Aham. É que, na verdade, o cabo em si não é o caro. O que é o caro é as pontas. Sim, eu vi. Que elas são banhadas a ouro, tanto o BNC quanto o pino banana. E as agulhas também.
é porque são importadas, entendeu? Eu trago de fora. Entendi. Sacou? Porque, então, essa questão do cabo é em relação se ela é blindada melhor ou não, né? Desculpa, não entendi, Gerson. Se o cabo é de melhor qualidade ou não, é questão da blindagem interna do cabo, né? Mas é meio que a questão da blindagem interna do cabo. Alguns são blindagem de alumínio e outros são de cobre, tá? E também a questão da flexibilidade do cabo. Entendi. Então, melhor questão é comprar o cabo seu, então? Olha, se você achar o outro que você acha que é interessante, que vai dar, tá tudo bem. Você pode comprar. Porque eu vi a questão de ser o pino banana 4 milímetros ou não, né? Eu pino banana 4 milímetros banhado. Tá, entendi. Então tem que ser pino banana banhado. Não que tem que ser. Você pode fazer o cabo do jeito que você quiser, entendeu, Gerson? A Entendi. questão é que assim, ó, eu fui criando, melhorando, entende? Então eu podia muito bem pegar um kit e criar ele por R$400. Só que eu não iria entregar a qualidade que eu gostaria de entregar. Então eu prefiro botar uma qualidade melhor no material, cobrar um pouco mais, mas saber que eu vou ter um cabo que vai durar, sei lá, 5, 10 anos, dependendo do cuidado do cara, sacou? Entendi. Uhum. Porque eu pensei assim, né? Você compra um osciloscópio a R$800 e paga um kit a 600 e poucos reais, a diferença é muito grande, né? Quer dizer, quase ao preço do osciloscópio, né? Sim, você vai economizar uma grana aí, tranquilamente. Tá bom. Tá? Essa é a minha Vamos dúvida. lá, sensor MAF, tá? Obrigado pela pergunta, Gerson. Vamos lá, meu Deus do céu, que vento é esse? MAF. O MAF, ele costuma ficar aí, aqui na casa de 0,7 até 1,3 volts. Aonde? Em marcha lenta, ml, beleza? Então ele vai ficar aqui bonitão. O que eu devo fazer nele? Eu devo meter o pé no fundo, igual eu faço no MAP. E agora nós estamos fazendo aqui primeira a imagem do MAF analógico, beleza? Então, conforme o fluxo de ar maior ele passa pelo MAF, maior vai ser o meu valor de tensão. Então ele foi lá, deu uma acelerada, aquela primeira respirada, ele vem, sobe o meu sinal e daí ele vai fazendo uma espécie assim, ó, até eu pegar e soltar o acelerador e ele voltar para a minha marcha lenta. Qual que é o ponto de análise aqui em plena carga? É o momento de pico máximo aqui, tá? Que também deve ser maior que 3,5 volts, ok? Então, eu analiso ele na marcha lenta e ele em plena carga. O que costuma acontecer muito, tá? Hoje não tanto, porque as peças já estão mais anti-estagiário, vamos dizer assim, né? Mas nas antigas acontecia muito de os caras inverter ele de posição. E daí alterava o meu sinal tanto na marcha lenta quanto o meu sinal em plena carga. Sacou? Então, o MAF analógico, ele varia o quê? Em tensão. Beleza? Agora, eu também tenho o quê? O meu sensor MAF digital. O sensor MAF digital, ele varia em frequência, enquanto o meu analógico varia em tensão, tá? Então, conforme o meu RPM aumenta, ele também vai aumentar o quê? O seu valor em hertz. Então, digamos aqui, eu tenho o gráfico, né? Eixo horizontal, eixo vertical. Então, ele vai estar ali numa frequência, em marcha lenta. Acelerei ele. Opa, daí ele vai pegar e vai comprimir mais a minha onda. Vai aumentar a minha frequência. Qual que é a proporção, tá? Eu fui com o tempo observando o quê?
que no digital não existe um valor de frequência em marcha lenta fixo, tá? Então, alguns carros, ele dá lá 1000 Hz, outros na marcha lenta. Outros carros dá lá, vamos colocar aqui uns exemplos, né? Tem o mais clássico que nós mais pegamos, é o GM. Então, ele fica lá na casa de 2000 Hz, 2 kHz, a 2,6 kHz em marcha lenta. Também peguei a Hilux, deixa eu ver, caminhonetes, a Frontier também varia em frequência digital, ele fica lá na casa de 1000 Hz ou 1 kHz. Deixa eu colocar um K, que está com falta de espaço. 1 kHz aqui. E com o tempo, eu fui observando o quê? Que os engenheiros, eles fizeram para o carro, a partir da marcha lenta, ele variar 1000 Hz a cada 1000 RPM, tá? Então, quando eu meter lá plena carga, deixa eu continuar fazendo de vermelho para não confundir com o analógico lá. Deixa eu só colocar um pouquinho mais para o lado aqui. Aqui eu vou colocar o pico máximo do analógico, mais de 3,5. Então, eu fui observando o quê? Que, independente como os valores de marcha lenta, eles variam, né? Nem todos, ele tem uma faixa de tensão igual é no MAF analógico. Eu fui observando, sempre acelerando os carros. E daí eu observei que o quê? A cada 1000 RPM que girava o meu motor, ele acrescentava também aproximadamente a propulsão de 1000 Hz na leitura do sensor MAF digital. Sacou? Então, dependendo do valor que você pegar na marcha lenta, o que você deve fazer para acelerar, para interpretar se ele está oscilando ou não? Acelerar, pé no fundo, e ver que ele vai aumentar basicamente a cada 1000 RPM a mais no motor, 1000 Hz a mais no motor, ou eu também posso chamar de 1 kHz a mais no meu motor, né? Então, 1000 Hz e 1 kHz é a mesma nomenclatura. Sacou? Sacado. Claro como água? Mas chego lá. Me informa como, nesse caso aí do MAF analógico e do MAF digital, como eu ponho as tensões. Eu configuro tensão e tempo. Cara, basicamente... Então, você vai configurar eles basicamente aqui em 500 milissegundos, tá? 500 milissegundos. A tensão no analógico, como ele varia, né? De 1 até 3 volts, então você também vai colocar 1 volt por divisão. Por divisão, sim. Beleza? E aqui no digital é um pouquinho diferente. Deixa eu fazer numa cor aqui, do roxo. Aqui eu vou colocar aí na casa de 100 milissegundos ou até mesmo 20 milissegundos de tempo. E de tensão, tem alguns em que eu vou colocar uma tensão de 1 volt por divisão, 1, 2, 3, 4, 5 volts. E tem outros que o meu sinal dele, né? Deixa eu só melhorar aqui também. Colocar aqui, MAF digital. E uma seta aqui. E outros também, ele vai aí variar. Aqui a amplitude do sinal dele vai ser a tensão de bateria, 14 volts ou 12 volts, né? Então, daí eu vou colocar na escala de 2 ou 5 volts. Tá? Ó, esse lance agora que você me perguntou, de tempo e tensão, dentro do módulo bônus, tem uma tabela para vocês, prontinha, de configuração dos sensores. Imprime essa tabela e deixa guardado debaixo do travesseiro. Fazer isso ainda hoje. Tá? Dentro lá do módulo bônus tem uma tabela.
Ah, eu quero testar o sensor MAF. Vai estar lá a configuração do MAF para você diagnosticar. Eu quero testar um corpo, os potenciômetros. Vai estar lá a configuração. Eu quero testar sensor de temperatura. Vai estar lá a configuração. Tem tudo lá. Beleza? Dentro Certo. do módulo bônus. Abel, nesse sensor analógico, ele trabalha em marcha lenta de 0,7 a 1,3 volts. Isso, aham. Se tiver menos que 0,7 ou maior que 1,3. É que você não assistiu o módulo de MAF, né, seu tarado? Daí você tá me perguntando isso. Ainda Tá não. tudo lá no módulo, tá tudo lá no módulo. Viu como é que eu pego os caras pela Então vamos avançar para lá. Tá lá 0,5 é só os japoneses, tá? E se ele tiver abaixo de 0,7, ele também não vai alcançar 3,5 na aceleração aqui. Perfeito. Beleza? Beleza. Fechou? Próximo, Fechado. vamos lá que eu preciso encerrar a aula, gente. A Assunção. Agora, Crisleia. Eu tenho problema com nomes, hein? Não vai ficar bravo comigo. Fala aí. É Dercídio, que tá no e-mail da minha esposa. Eu sei disso, eu sei. Boa noite. Como é que é Dercídio? Dercídio. Dercídio, manda lá. Isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu ajustar o osciloscópio, por exemplo, 3 canais, Tá. eu tenho que trigar um por um, ou eu trigando um, ele triga todos os 3? O trigger, ele só funciona em um canal. Ah, tá. Entendeu? Ele só funciona em um. Então, tu tem que pegar... Tá, mas é assim, eu trigando um, todas as imagens vai Todos ficar eles vão parar estabilizadas. também. Sim, todos eles vão estabilizar. Sim. Entendido. Obrigado. Tá? Era só essa pergunta? Só essa. Então tá bom. Fechou. Tá? Muito obrigado. Manda bala, é nóis. João, o último da lista. Manda pergunta. Lembrou da terceira, né? Não, tô caindo nessa parte aí do mapa mesmo. Esse digital é só na linha GM, mais na linha GM, ou tem alguns outros? Não. Na GM tem todos, né? Agile, Onix, Cruze, Todos mais novos com os mais velhos. Malibu, todos os mais novos tem, beleza? Ah, tá. E E também o digital tem muito em caminhonete. Muito em caminhonete, tá? Então, o MAF, por que eu abordo isso aqui? Porque, às vezes, você vai pensar, vai chegar no MAF. Visualmente, não tem como tu olhar para o MAF e falar, esse é digital, esse é analógico. Não tem como fazer isso, entendeu? Ele não tem uma nomenclatura nele que diz, esse é analógico, esse é digital. Tu só vai ver se é analógico ou digital na hora de espetar o teu osciloscópio e ver o sinal, entendeu? Então, eu gosto de abordar isso aqui para você saber, opa, eu não consegui, numa escala de tempo mais lenta, coletar o meu sinal. Opa, então pode ser que esse cara seja digital. Então eu tenho que colocar numa escala de tempo menor, para um sinal mais rápido, para eu ver aqui o meu sinal, beleza? Entendeu? Então, visualmente, não tem como saber se ele é analógico ou se ele é digital. Perfeito. Sacou? A última dúvida. Manda. Você estava falando sobre os osciloscópios ali, estava tendo um quadro lá. Tá. Qual que eu vou saber? O 674, qualquer um que eu comprar desse, vai ser de 4 canais? Uhum. Então, se eu pegar um 674, vai ser... Todos eles, não sei se vocês observaram, todos eles têm um final número 4. Pode observar. Ah, tá. Eu notei. Eles é 4 canais, aham. Ah, tá. Eu notei. E o 1008C, ele é 1008C porque ele tem 8 canal, mas não significa que um número maior de canal que seja melhor, entendeu? Ah, tá. 1008C é o mais básico dos básicos, só que ele tem uma limitação, ele não pega bem corpo de borboleta e ignição. Mas para começar, né, não é só esses 2 componentes que eu tenho motor, tem muitos componentes. Então, se você quer começar, não comece pelo 6022, que é o de 2 canais, que ele é uma bosta. Compra o 1008C
ou o final 4 da série 6000. Eu anotei uns 3 aqui, vou dar uma olhada. Fechou. Dá uma pesquisada boa aí. Valeu, Abel. Senhoras e senhores, aqui meu grande abraço, obrigado pela participação de todos. Tamo junto nessa caminhada. Deixa eu dar uma olhadinha, encerrar a transmissão aqui e vou olhar quando que vai ser.